Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar bioquímica celular, ou substâncias químicas da célula, né? Então, nós vamos nessa aula observar justamente quais são a composição e as propriedades químicas que formam as células, né? Unidades básicas dos seres vivos. Dentro do grupo de elementos químicos naturais, né, dos 92 elementos químicos existentes, nós temos 26 elementos que são encontrados dentro das células dos seres vivos, né? É lógico que nós estamos trabalhando apenas com os elementos naturais. Então, desses 26 elementos que entram na composição das moléculas, nós temos essa relação com os 6 principais que estão representados nessa lista, né, pelo oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre, né, cuja sigla, para facilitar a memorização, então, NCHOPS. Então, você guarda, né, as iniciais aí dos principais elementos que vão aparecer aí nas substâncias químicas das células. Nós separamos as substâncias químicas em 2 grupos. As substâncias inorgânicas, que são formadas aí pela água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, que são representadas pelos carboidratos, pelos lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Ao lado nós temos no caso, um gráfico, né, que mostra justamente aí a composição. Veja que a água é a substância que aparece em maior abundância, né? Isso praticamente em todas as células. Depois nós temos aí em segundo lugar proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos e as demais substâncias. Se nós compararmos com as células vegetais, isso muda, né? Em relação às proteínas. Então, as células vegetais, elas apresentam em primeiro lugar a água e depois carboidratos, tá certo? Bom, começando pelas substâncias inorgânicas da célula, então a gente vai observar a água, né? Então, a água, ela atua como solvente universal, então ela é onde ocorre basicamente todas as reações metabólicas. Então, dentro da célula, o hialoplasma, que é o meio aquoso, ele tem aí a maior abundância, né, a água, caracterizando então o sítio de reações, o local onde ocorre a maior parte das reações metabólicas. A água também, como solvente, ela é responsável aí pelo transporte da substância, principalmente dentro dos organismos pluricelulares. A água está relacionada com o equilíbrio químico, então, devido à menor variação aí de temperatura, né? Então, através do resfriamento por evaporação. Então, participa aí do equilíbrio, da homeostase, que nós chamamos. Participa de reações, então, a água está associada às reações de hidrólise, né, onde ela atua fornecendo aí H+ e OH-, né, participando como reagente da reação, então, diretamente aí atuando nas reações de hidrólise. Não apenas sendo um meio, né, onde acontecem as reações, mas sim como sendo reagente. Participa também das reações de síntese, né, por condensação, onde nós vamos, nesse caso, então, né, ter a liberação de água a partir de uma determinada reação. E ela atua na proteção aí dos órgãos, né, e de certas estruturas. Então, essas são as funções aí, de uma maneira geral, realizada aí pela água, né? Eu tenho em mais detalhe aqui, né, com a água como solvente universal. Então, é uma molécula que possui aí uma alta polaridade, né? Então, tem uma capacidade muito grande de dissolver substâncias, tá? Por isso que ela é considerada aí o solvente universal.
participa, como eu já citei anteriormente. Então aí tem um exemplo, inclusive, de uma reação de hidrólise, mostrando aí a sacarose, que é um carboidrato, né, mais água. Então olha que a água ela entra como reagente, e na presença da enzima sacarase ela vai então participar justamente dessa degradação aí da sacarose em glicose mais frutose, lembrando que a enzima ela sai intacta, né? A água atua como regulador térmico, então ela tem um elevado calor específico, né? Vocês lembram que o calor específico corresponde à quantidade de calor que deve ser fornecida para que 1 grama de uma substância tenha a sua temperatura elevada a 1 grau. Então, a água ela possui um elevado calor específico em relação a outras substâncias. Impede, por isso, variações bruscas de temperatura, né? E auxilia na manutenção da temperatura principalmente aí do nosso corpo e em todos os organismos considerados homeotérmicos. Então, através do suor, há justamente aí esse controle. Participa diretamente do equilíbrio osmótico, né? Então, são as reações que acontecem, né? A manutenção aí do equilíbrio entre água e solvente e soluto, né? A água atuando como solvente e o equilíbrio aí entre os solutos. Atua como lubrificante, então como exemplo aí nos olhos, nas articulações, né? E participando diretamente aí do transporte de substância. Transporta alimentos, gases respiratórios, no caso oxigênio, né, principalmente, excretas, que são resíduos nitrogenados, e no caso dos vegetais, participa aí da formação das seivas, né, a seiva bruta e seiva elaborada, ou orgânica e inorgânica. Então a água ela tem uma importância muito grande para as células. Os fatores que vão influenciar na quantidade de água dentro do organismo pode ser, né, a idade, né? Então, se nós compararmos aí dentro da espécie humana, eu coloquei como exemplo para vocês, então, conforme nós vamos envelhecendo, vai reduzindo aí a quantidade de água no nosso corpo. Então, o feto ele apresenta aproximadamente 94%, um adulto em média aí 70%, né? Por isso que a gente faz 70% a 80%, já um idoso ele tem aí uma quantidade menor, em torno de 60% de água. Comparando entre as espécies, então nós temos uma variação também até significativa. Então, esse exemplo que eu coloquei, o homem, né, então, em torno de 70%, aí, considerando o indivíduo adulto, e a água viva, o próprio nome já conta para nós, né? Então ela tem em torno de 90%, 98% de água, então uma grande quantidade. Nos vegetais, as sementes, né, é uma estrutura que apresenta uma menor quantidade de água, em torno de 15%. Essa é a média, de uma maneira geral. Em relação à atividade metabólica, então, uma estrutura que tem uma atividade mais intensa, ela geralmente tem uma quantidade maior de água. Então, um encéfalo, caracterizando 90%, o músculo 80%, e a dentina, né, que faz parte aí dos nossos dentes, em torno de 17%. Tá? Então, essa é a variação de água aí em relação aí a idade, a espécie, né, e a atividade metabólica da estrutura. Bom, dentro dos sais minerais, então são substâncias também inorgânicas e formadas aí por íons. Então os íons são aqueles elementos, né, que ganharam ou perderam elétrons. Então a maior parte dos elementos que fazem parte do das células, né, eles estão na forma iônica, tá? Então atuam como os reguladores do metabolismo celular. Eu coloquei nessa nossa tabela, então aqui tem uma lista, né, dos principais elementos. Essa tabela ela foi colocada em ordem, organizada em ordem alfabética, né, não é por ordem de importância. Então,
Coloquei os elementos, na segunda coluna aí as funções dentro do organismo e as principais fontes. Então a gente já vai tendo uma noção de quais são os alimentos, né, que podem fornecer esses elementos. Olhando nessa tabela, então nós podemos notar aí o primeiro da lista é o cálcio, né? Então ele está associado aí tanto à função estrutural, fazendo parte aí dos ossos, né? Formando aí juntamente com o fósforo, fosfato de cálcio, né? Também nos dentes, participa do metabolismo, no caso da coagulação sanguínea, então, e também no funcionamento dos nervos e músculos. Então, o cálcio é um elemento que ele tem tanto função estrutural como função, aí, no caso, metabólica, né? Participando diretamente aí da fisiologia. Então, nós vamos encontrar o cálcio principalmente aí nos derivados de leite e nos vegetais. O cloro vem em segunda posição na nossa lista, né? Então, ele participa justamente da formação do ácido clorídrico na parede, em glândulas presentes na parede do estômago. Então, o cloro é utilizado aí na síntese do ácido clorídrico, que vai auxiliar na digestão. Então, a gente sabe que no estômago o pH ele deve ser ácido justamente para que as proteases possam funcionar. Então, o ácido clorídrico ele é liberado através, né, da parede do próprio estômago. Então, a fonte de cloro é o sal de cozinha. O cobalto está associado à vitamina B12, a cobalamina, né, presente aí em carnes, laticínios. O cobre é um ativador enzimático, né, que também está presente aí nos ovos, legumes, peixes, né? O enxofre, ele controla aí a atividade metabólica, tá? Então, os ovos, carnes, legumes, principalmente aí vegetais também da família Brassicaceae, né? A família da couve, eles são ricos em enxofre. Virando a nossa lista, nós temos aqui o ferro, então, um componente fundamental da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína complexa que contém aí o ferro justamente na sua estrutura. Então, na ausência de ferro, nós temos aí sérios problemas como, né, uma deficiência que a gente chama de anemia ferropriva. Então, ele está associado à formação da estrutura da hemoglobina, diretamente relacionado com o transporte de oxigênio. Por isso que está associado à respiração celular. Então, nós vamos encontrar aí o ferro, né, na carne e também legumes e ovos. Sementes, né? O flúor é um componente dos ossos e dos dentes. Então, presente aí nos frutos do mar, também adicionado à água. O fósforo vem na forma de fosfato. O fósforo está ligado tanto à parte estrutural, né, associado ao cálcio, formando aí o fosfato de cálcio, que está associado à formação dos nossos ossos e dentes, mas participa das reações de transferências de energia. Então, todas aquelas moléculas ligadas à transferência de energia, ATP, ADP, AMP, né, GTP, então são moléculas que contêm aí o fosfato na sua composição, então participando diretamente na transferência de energia. E nós temos o fosfato ainda participando na estrutura, né, de moléculas como os ácidos nucleicos. O iodo é um elemento que tem uma importância muito grande na tireoide, no funcionamento da tireoide. Então, a tireoide é uma glândula que está associada à produção de hormônios, né, ligado ao metabolismo, né? Então, nós vamos encontrar aí o iodo no sal de cozinha, né? Então, o sal iodado. Aí a importância, né, do iodo está ligado diretamente ao metabolismo. O magnésio é um elemento que participa de mais de 300 reações, né, no nosso organismo, tá, como ativador enzimático, mas quando a gente pensa em magnésio, nós precisamos lembrar dele
principalmente na clorofila. Ele participa estruturalmente da formação da molécula de clorofila. A clorofila é um pigmento fundamental para o vegetal realizar a fotossíntese, né? Então, esse pigmento ele é responsável pela absorção da energia luminosa. Então, a função estrutural do ferro lá em cima na hemoglobina, né, que vai permitir justamente a formação da estrutura da hemoglobina, o elemento magnésio ele exerce essa função, né, que é estrutural aí da clorofila. Lembrando que a clorofila, né, ela está associada a um pigmento, viu? Ligado justamente à fotossíntese. Depois nós temos o potássio e o sódio. Vamos dar uma olhada nesses dois elementos juntos, que a gente sempre lembra, né? A bomba de sódio e potássio. Então, esses dois elementos, eles são fundamentais no caso da condução dos impulsos nervosos, né? E no equilíbrio osmótico. Então, nos processos de controle, né, da quantidade da homeostase, do balanço entre água e sais. Então, esse equilíbrio osmótico está relacionado aí principalmente com a bomba de sódio e potássio. Então, são dois elementos fundamentais. Então, o sódio ele vem lá juntamente com o cloreto, né, junto com o sal de cozinha, então na forma de cloreto de sódio, tá? Podendo também ser encontrado aí em frutos do mar. E o potássio ele está presente em frutas, carnes, né, laticínios, no caso são produtos aí derivados do leite. E para a gente fechar na letra Z, então o zinco é um elemento que participa como ativador enzimático de inúmeras reações dentro do nosso organismo, também proveniente aí através de carnes, ovos e frutos do mar. Então, essa tabela aí fica, né, registrado os principais elementos, né, no caso, os sais minerais, que fazem parte das células. Quando na aula sobre nutrição, né, ou digestão, então, vai ser comentado em maior detalhe justamente a função desses elementos dentro do organismo. Então, foi apenas aí uma relação para a gente ter uma noção desses elementos como substâncias inorgânicas da célula. Bom, saindo das substâncias inorgânicas, nós passamos para as substâncias orgânicas, ou seja, aquelas substâncias que apresentam aí o carbono como elemento principal, né, ligado pelo hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essas substâncias orgânicas, elas desempenham inúmeras funções aí nos seres vivos. Estão associadas ao metabolismo, né, reserva, então, armazenamento de energia, estão associados aí à estrutura, né, também ligado a metabolismo informacional. O que seria isso? São, no caso, os ácidos nucleicos, né, que controlam, coordenam praticamente todas as atividades da célula. E a regulação, né, que praticamente as reações são, no caso, reguladas através aí das enzimas. Então, proteínas atuando como enzimas. E nós podemos associar à regulação também hormônios, né? Então, dentro desse termo regulação, cabe aí tanto a atividade enzimática como a atividade hormonal, né? Já informacional, então aí moléculas de DNA, então, em alguns casos o RNA. Bom, vamos começar com os carboidratos, né? De uma maneira geral, a maioria dos materiais iniciam o estudo das substâncias orgânicas através dos carboidratos. Então, eu não vou fazer diferente, vou começar também com os carboidratos. Os carboidratos, gente, são fontes de energia. Então, as principais fontes aí para a energia vêm dos carboidratos, né? Mas temos também carboidratos que participam da função estrutural. Então, além da função energética, eles podem atuar na estrutura. Nós podemos chamar os carboidratos de hidratos de carbono, né, açúcares, ósis, glicídios, glucídios. Então, são vários nomes empregados para os carboidratos. Enfim,
carbono mais água, né? Carbono hidratado, aí facilitando então o nosso entendimento. Os carboidratos eles são classificados de acordo aí com o tamanho da molécula. Então nós temos o primeiro grupo são os monossacarídeos. Então sácaro vem de açúcar, né? Então são as unidades básicas dos carboidratos de uma maneira geral. Então os monossacarídeos apresentam de 3 a 7 carbonos. Às vezes a gente encontra um número variável de 3 a 9 carbonos, mas de uma maneira geral, para nós, né, do ensino médio, ou seja, preparando para o vestibular, nós vamos guardar aí de 3 a 7 carbonos. E eles recebem os nomes triose, tetrose, pentose, hexose, heptose, né, relacionados a esse número de carbono. Então, triose tem 3 carbonos, tetrose tem 4, pentose tem 5, hexose 6, heptose 7. Por que as duas ali estão em vermelho? Na frente eu coloquei aí que são os mais importantes. Quando nós estudamos monossacarídeos, então interessam para a gente as pentoses e as hexoses. As trioses, tretoses, heptoses são moléculas intermediárias em determinadas vias metabólicas, né? Elas não são estáveis, então aparecem e já são transformadas em outras substâncias. Agora, as pentoses, elas são estruturais. Nós temos 2 pentoses que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, que é justamente a ribose e a desoxirribose. Então, 2 pentoses que entram na estrutura, na formação das moléculas dos ácidos nucleicos. E as hexoses são fonte de energia. Então, tem a glicose, que é, sem dúvida, a mais importante. Então, praticamente todos os seres obtêm energia a partir da chamada via glicolítica. Por que isso? Porque utilizam a glicose. Ainda temos a frutose, né, e a galactose, que são hexoses importantes. Bom, dentro aí desse grupo das pentoses, então, eu já citei para vocês aí C5H10O5, né, que corresponde à ribose. E a desoxirribose, se a gente prestar atenção, né, o próprio nome já conta para nós, então é uma ribose desoxigenada, ou seja, então sai um oxigênio, então foge um pouquinho daquela fórmula geral CnH2nON. Né? Então são 5 carbonos, 10 hidrogênios e 4 oxigênios. Então a desoxirribose é a pentose presente no DNA e a ribose é a pentose presente no RNA e também no ATP, né, nas moléculas aí de transferência de energia. As hexoses que nós temos que guardar, não tem jeito de escapar, é a glicose, a frutose e a galactose. Então todas elas apresentam na fórmula C6H12,6, no caso C6H12O6, ou seja, o que vai mudar, né, elas tem a isomeria de função, isomeria de posição, né, o que caracteriza essas 3 moléculas. Mas todas elas têm a mesma composição aí em termos de número de elementos. A glicose, então, é a principal molécula associada aí à energia, então, produzida a partir do processo fotossintético, né, então, através da fotossíntese, ocorre a formação aí da glicose. E a decomposição da glicose no processo de respiração leva aí à liberação de ATP. Né? Por isso que ela é a molécula mais importante em termos de fornecimento de energia. A frutose é, no caso, uma hexose presente aí nos frutos, então que dá o sabor açucarado, né? E quando ela é ingerida, ela é convertida em glicose no fígado. A galactose é o açúcar do leite, né? Então, aliás, é o monossacarídeo, né, no caso do leite. Lembrando que o açúcar do leite é a lactose, né, que é um disacarídeo, mas a galactose ela faz parte justamente da lactose. Né? Então, é um constituinte da lactose, encontrada no leite, e da mesma forma que a frutose, ela é convertida em glicose no fígado. Bom, aqui nós temos a representação das fórmulas
No caso, em cima nós temos a ribose e a desoxirribose, então está marcado aí a diferença em coloração, né, rosa. Então a gente pode notar que a diferença é a presença de um oxigênio a mais na ribose. E embaixo nós temos a representação da glicose, da frutose e a galactose. Tá? Então, mostrando aí a diferença estrutural. Bom, os disacarídeos correspondem ao segundo grupo de carboidratos, né, que é formado por 2 monossacarídeos. A gente pode encontrar, às vezes, o termo oligossacarídeo. Oligo significa, né, que tem poucos monossacarídeos. Então, no passado, a gente classificava como monossacarídeo, oligossacarídeo e polissacarídeo. Atualmente, devido dentro do grupo dos oligossacarídeos, apenas os disacarídeos têm uma importância muito grande, então a gente separa em mono, di e polissacarídeo. Os mais importantes são a maltose, sacarose e a lactose. Então a maltose, formada por 2 moléculas de glicose, ela está presente nos vegetais. Quando ocorre a degradação do amido, ele libera maltose. A sacarose, que é formada pela glicose mais frutose, então é o açúcar que a gente usa praticamente extraído aí da cana-de-açúcar. Então ela é formada pela glicose mais frutose. E a lactose, que eu já citei que é o açúcar do leite, ele é formado pela glicose e mais galactose. Então, caracterizando os 3 disacarídeos que a gente precisa lembrar deles. Tá? Bom, a união de 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo, ela é chamada de ligação glicosídica. Não esqueça desse termo. Então, nós temos aí ligação glicosídica, entre os monossacarídeos, para formar os polissacarídeos. Então, essa é uma ligação glicosídica. Ela sempre vai acontecer com a liberação aqui de água. Então, nós temos aí, no caso, a hidrólise, a formação, ocorre com a liberação de uma molécula de água e a decomposição, ou seja, a quebra de um disacarídeo em mono, ocorre numa reação de hidrólise, como nós já vimos. Então, a água entrando aí justamente como reagente para promover a quebra. E no momento da junção vai ocorrer a liberação da água. Então, aqui nós temos marcado em vermelho justamente a condensação, ou seja, a junção das 2 moléculas, aqui está a alfa-glicose e a beta-glicose. Então, a posição aí das hidroxilas estão diferentes, por isso que elas têm essa nomenclatura diferente. Então, unindo as 2, ocorre aí a saída de uma molécula de água, caracterizando a ligação glicosídica entre elas. Bom, passando para os polissacarídeos. Então, dentro dos polissacarídeos, nós vamos observar o amido, o glicogênio, a quitina e a celulose. Então, são 4 polissacarídeos que a gente precisa também ter conhecimento sobre eles. Então, os polissacarídeos são formados pela união de uma grande quantidade de monossacarídeos. Então, o amido, por exemplo, tem em torno aí de 1.400, 1.500, embora esse número seja bastante variável, dependendo da fonte, ele vai usar aí um determinado número, outra fonte, outro número, então é difícil da gente determinar com certeza qual é o número. Mas são moléculas grandes. Então, o glicogênio é bem maior que o amido. Tá? A quitina, ela é considerada um polissacarídeo complexo. Por quê? Porque além de carbono, hidrogênio e oxigênio, a quitina contém nitrogênio na sua estrutura. A quitina, ela aparece no exoesqueleto dos artrópodos, está relacionada também à parede celular dos fungos. Por isso que tem algumas questões que falam que os fungos são mais próximos dos animais que dos vegetais, porque os fungos apresentam quitina na sua parede, que é uma estrutura, que é um polissacarídeo presente aí nos artrópodos, e
os fungos também armazenam glicogênio como reserva. Então, se a gente olhar um pouquinho em cima, o glicogênio é a reserva energética dos animais e dos fungos, tá? E o amido é considerado a reserva energética dos vegetais, das algas, tá? Então, a planta, né, o vegetal, ele armazena amido e os animais glicogênio. E não esquecer que os fungos também armazenam aí glicogênio. São inúmeras as questões que cobram, né, esses polissacarídeos. Então, quais as funções do amido, do glicogênio, né? Então, função reserva, tem a mesma função, só que um está no vegetal, principalmente, e o outro no animal. E a quitina, ela sempre aparece como estrutura, então a função é estrutural, lá na parede, né, das células dos fungos e também no exoesqueleto dos artrópodos, tá? A celulose, ela está presente praticamente em todas as células vegetais, fazendo parte da parede celulósica. Olha que interessante. Ao invés de chamarmos de parede celular, a gente chama até de parede celulósica, justamente pela alta concentração aí de celulose. Então, dois polissacarídeos de reserva, o amido e o glicogênio. Lembrando que o amido é a reserva energética dos vegetais e o glicogênio dos animais. E a quitina e a celulose são dois polissacarídeos estruturais. Todos eles são formados pela união aí de dezenas, no caso, né, centenas de glicoses. Tá? Aqui, só para ilustração, então aí um pedacinho aí da nossa celulose, né, mostrando aí as moléculas de glicose, e embaixo a quitina. Então a gente pode observar que ocorre aí nitrogênio na sua estrutura, né, por isso que é denominado então um polissacarídeo complexo. Bom, essa imagem eu coloquei porque ela é bastante interessante e tem algumas questões que cobram isso. A gente observa aí que na legenda ali está a glicose, então cada estruturazinha ali corresponde à glicose. Então nós temos uma comparação do amido, do glicogênio e da celulose. Note que o glicogênio é uma molécula muito maior, só que ela é muito mais ramificada. Então ela é mais facilmente atacada pelas enzimas. Então a degradação do glicogênio, né, é mais fácil do que a própria degradação do amido. Agora a celulose, ela é uma molécula linear. Veja que parece ali uma paredinha. Então, praticamente a degradação da celulose é extremamente complexa, né? De modo que nenhum animal produz a enzima celulase. Então, a enzima celulase, ela é produzida por micro-organismos, mas os animais não produzem, tá? Nenhum animal. Então, um bovino, um equino, né, que se alimenta aí mas exclusivamente aí de vegetal, ele precisa ter micro-organismos, né, em simbiose para a produção aí da celulose. Tá? Então, o que dificulta essa, no caso, a digestão, a degradação, é justamente a falta de ramificações. Então, é uma molécula que praticamente não tem ramificações. Já o glicogênio é extremamente ramificado. Bom, gente, então, com isso, nós fechamos aqui o grupo dos carboidratos. Tá? Agora, nós passamos para o segundo grupo, que são os lipídios. Então, nessa aula, nós vamos estudar aí os carboidratos e os lipídios. Os lipídios são moléculas que têm uma variedade estrutural muito grande. Então, de uma maneira geral, a gente considera o lipídio como éster, né? Então, são ésteres. O que são ésteres? São moléculas formadas pela associação de ácidos graxos ou ácidos carboxílicos com álcoois. Então, essa junção, né, tem a ligação éster entre eles, formando aí os ésteres. E os lipídios são moléculas praticamente formadas por ácidos graxos e álcoois. Embora tenha, como eu coloquei no próprio enunciado ali, uma variedade estrutural bem grande. Bom, são substâncias insolúveis em água, né, mas solúveis em solventes, no caso, apolares. Tá? Então, as moléculas apolares são aquelas moléculas, né, sem
carga elétrica. Bom, como que os lipídios são classificados, então? De uma maneira geral, nós separamos os lipídios em lipídios simples, né, e lipídios complexos. E nós vamos começar aí com os glicerídeos. Dentro desses glicerídeos, né, alguns materiais trazem, inclusive, já os triglicérides ou triglicerídeos, por isso que ele está em vermelho ali. Mas eu vou ser um pouquinho mais detalhista e vou mostrar que os glicerídeos correspondem à junção do glicerol, que é esse álcool, né, de 3 carbono, então uma cadeia aberta, e ele está associado a um ácido graxo, então a gente chama de monoglicerídeo, quando tem 2 ácidos diglicerídeo, quando tem 3 triglicerídeo. Então, o que nos interessa são os triglicérides ou os triglicerídeos, ou seja, o glicerol mais 3 ácidos graxos, né? Então, aqui nós temos essa cadeia de hidrocarboneto, ela pode ser saturada ou insaturada, né? Então, esse ácido graxo ele pode apresentar aí ligações duplas, no caso nós chamamos de cadeia insaturada, ou apenas ligações simples, nós chamamos de cadeia saturada. Então, nós temos aí, no caso, os triglicerídeos formados, né, por cadeias com ligação dupla e com ligação simples. Então, aqui só como ilustração, a gente pode observar que nós temos aqui o glicerol, e esse glicerol ele vai se ligar a uma molécula, formando um monoglicerídeo, a 2 formando um diglicerídeo, e quando tem as 3, como está aqui na nossa figura, triglicerídeo. Cada vez que esse ácido graxo ele se liga, né, ao álcool, então nós temos a saída de uma molécula de água. Então ocorre aí a desidratação, né, num triglicerídeo, 3 moléculas de água estão sendo liberadas. Essa ligação é chamada de ligação éster. Não esquecer que lá atrás nós vimos que a ligação entre os monossacarídeos é chamada de ligação glicosídica. E aqui, né, entre o álcool e o ácido carboxílico, é chamada de ligação éster. Depois nós vamos ver mais na frente, ligação entre os aminoácidos das proteínas, ligação peptídica e assim por diante. Então é um termo que nós precisamos lembrar sempre. Bom, os glicerídeos ou os triglicérides, mais importantes aí que nós temos, como representantes, são os óleos e as gorduras. Então, a diferença entre eles é que o óleo apresenta o ácido graxo insaturado, então ele tem ligações duplas, por isso que dá algumas características próprias, então a sua consistência, né, é líquida em temperatura ambiente, as moléculas não ocorrem empacotamento entre as cadeias, já a gordura é formada por ácidos graxos saturados, então apenas ligações simples, então ela tem a consistência sólida em temperatura ambiente. Tá? Quais as funções dos glicerídeos? Então, eles estão associados à reserva energética. Tá? Então, aí citando como exemplo, né, sementes oleaginosas, então a soja é uma dessas sementes, né, oleaginosas, o tecido adiposo animal, ele armazena aí a gordura. Então, pode ser reserva energética tanto nos vegetais quanto nos animais. Né? A quantidade de energia armazenada na molécula de lipídio ela é bem maior que a quantidade de energia armazenada na molécula de carboidrato. Por isso que é interessante, né, essa molécula como reserva energética. O segundo grupo de lipídio são os fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, nós vamos substituir um daqueles ácidos carboxílicos por fosfato. Então, nós vamos ter 2 cadeias de ácidos graxos, né? Ora, eu falo graxos ou carboxílico, é a mesma coisa, né? E o terceiro, que seria aí o terceiro carbono, ele está associado ao fosfato. Então, recebe o nome de fosfolipídio. Essas moléculas são extremamente importantes porque elas estão diretamente ligadas à formação da membrana plasmática. Então, se a gente olhar a membrana plasmática
de todas as células, ela é composta por 2 camadas de fosfolipídio. Então, essa própria figura, ela mostra aqui. Então, nós temos a parte azulzinha representando as cabeças, a gente chama de cabeça, essa parte externa e a parte interna, e no meio nós temos as 2 caudas representadas pelos hidrocarbonetos. Tá? Então, os fosfolipídios têm uma importância como estrutural. Então, eles estão relacionados à formação da membrana plasmática. As ceras correspondem ao terceiro grupo de lipídios. Né? Então, ela é formada por um álcool de cadeia aberta, diferente do glicerol. Então, eu chamo de álcool superior, né? Ou no plural, aí, álcoois superiores, unida a moléculas de ácidos graxos. Então, a diferença é que num glicerídeo, né, nós temos o álcool glicerol, de 3 carbonos, ligado a 3, né, 1, 2 ou 3 ácidos graxos. Nos fosfolipídios, nós temos o mesmo glicerol, mesmo álcool, associado a 2 ácidos graxos e um fosfato. E nas ceras, nós vamos ter álcool, então, com um número maior que 3 carbonos, ligado a ácidos graxos. As ceras, elas são sólidas, né, em temperatura ambiente, também como lipídio, são insolúveis em água, e o ponto de fusão é maior do que os glicerídeos. Então, quais as funções da cera? Nos vegetais, gente, ela funciona como um impermeabilizante. Então, praticamente todas as folhas, né, frutos, eles vão apresentar uma camada em cima da epiderme, né, formada justamente aí por cera. Então, vai funcionar como na impermeabilização. Então, impede, inclusive, a transpiração. Por isso que os vegetais têm aquela estrutura chamada de estômatos, né, justamente para facilitar o processo de transpiração. Nos animais, nós vamos encontrar, no nosso caso, por exemplo, no ouvido. Então, chama-se cerumen, né, a cera do ouvido, que serve aí de proteção. Nós temos também em aves glândulas próximas ao bico que produz cera. Tá? Cuidado para não confundir que essa não são as glândulas uropigianas. As uropigianas ficam lá na cauda, também está associado como impermeabilizante, só que vai produzir óleo. E aqui no nariz, então ela vai produzir justamente aí a cera. Então, sobre o bico, né? Bom, depois nós temos os esteroides. Então, esteroides são já lipídios complexos, né? São derivados geralmente de triterpenos e encontrados em praticamente todas as células, né, eucarióticas e até em algumas bactérias. Bom, no caso dos esteroides, eles têm aí a formação, tem o colesterol, um álcool, né, de 4 anéis, e é um dos principais exemplos aí dentro dos esteroides. Então, nós temos hormônios sexuais, inclusive são derivados a partir do próprio colesterol, hormônios também das glândulas renais, que também são derivados aí do colesterol. Então, caracterizando, né, esse grupo. Bom, quais as funções aí dos esteroides? Então, nós vamos considerar principalmente o colesterol como exemplo. Né? Ele, embora o colesterol em si, do ponto de vista químico, ele seja um álcool, mas praticamente nós consideramos aí como sendo o principal exemplo dentro do grupo dos esteroides. Então, ele é precursor da bile. A bile é a substância produzida pelo fígado, né, liberada pela vesícula biliar, que funciona como emulsificante. Então, lembre-se que no Enem desse ano que passou, né, uma das perguntas era justamente a função aí da bile. Ela corresponde a um detergente, vai emulsificar aí a gordura. O colesterol também é precursor da vitamina D, né, evitando aí raquitismo. Ele é precursor dos hormônios sexuais, que nós vimos anteriormente, na página anterior.
Então, testosterona, estrogênio, progesterona e dos hormônios suprarrenais, cortisona, aldosterona. Então, esses hormônios têm como precursores o colesterol. E o colesterol também participa da estrutura, como estrutura na membrana plasmática das células dos animais. Então, nas células animais, nos vegetais não, mas nas células dos animais, ele vai diminuir aí a flexibilidade da membrana, ele influencia, ele deixa a membrana mais rígida. Tá? Bom, como que nós podemos obter aí o colesterol? Então, ele é sintetizado pelo nosso próprio organismo. Então, células do fígado têm uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, que são responsáveis aí pela síntese dos lipídios, e nesse caso, o colesterol. E ele é absorvido através aí do intestino, por meio da alimentação. Então, a obtenção do colesterol a gente chama da forma exógena, quando ele vem através do alimento, e endógeno, produzido aí pelo próprio organismo. Aqui, só como ilustração, nós temos a molécula aí de colesterol e aqui as moléculas derivadas a partir desse colesterol. Por isso que a gente diz que ele é precursor da testosterona, do estradiol, aldosterona, cortisol e assim por diante. Então, essa molécula precursora significa que ela vai entrar na composição de outras moléculas. Dentro dos esteroides, eles estão sempre ligados a problemas, no caso de saúde. Então, o colesterol, ele, no caso, associa-se a proteínas, então formando lipoproteínas. Então, nós temos lipoproteínas de baixa densidade, de alta densidade, de variável densidade, muito baixa, mas de uma maneira geral aqui eu ilustrei apenas as lipoproteínas de baixa densidade e de alta densidade, para ficar mais fácil para a gente entender. Então, o excesso dessa lipoproteína de baixa densidade, ele é prejudicial. Por quê? Porque ele acaba se agregando à parede dos vasos, eles se ligam à membrana das células e dessa forma vai provocando placas, vai ficando duro, ocorre um enrijecimento dessa região, e o que leva à formação do que nós chamamos de aterosclerose. Então, essa aterosclerose, ela diminui o calibre dos vasos sanguíneos, ou seja, diminui o espaço para que o sangue possa, então, transitar dentro do nosso organismo. E isso pode levar aí a consequências muito severas, problemas aí cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, os AVCs, então, que são acidentes vasculares que acontecem no cérebro. Então, uma das principais causas é justamente aí o excesso desse LDL. Então, corresponde aí à sigla da lipoproteína de baixa densidade. Então, o colesterol ruim, que nós chamamos, é o LDL. Então, aqui nós temos essa imagem mostrando aí justamente a placa, que é essa porção amarela, Então, ao lado, nessa figura do meio, nós temos a representação aí, o início, e depois, aqui embaixo, já o vaso praticamente quase que tomado pela placa. Então, caracterizando aí, lógico, o que nós chamamos aí de aterosclerose. Já a lipoproteína de alta densidade, ou HDL, são considerados moléculas boas. Então, nós chamamos de HDL de colesterol bom. Por quê? Ele auxilia no transporte do colesterol de baixa densidade, o LDL, para o fígado, onde ele vai ser convertido em bile. Então, a principal forma de eliminarmos aí o colesterol ruim é através da bile. Então, a bile, que funciona, inclusive, como emulsificante. Então, o HDL, ele é considerado o colesterol bom, enquanto que o LDL é o colesterol ruim. Não esqueça disso. De alta densidade é o bom e de baixa densidade é o colesterol ruim.
Ainda podemos encontrar aí um outro grupo de lipídio, né, mais específico, complexo também, chamado esfingolipídios. Esses lipídios, eles apresentam aí nitrogênio, então aminoálcool, né, ligado aí a ácidos graxos. Um dos principais representantes desse grupo de esfingolipídios corresponde aí à mielina, né, a bainha de mielina. Então, está presente justamente aí nas células nervosas, né, então acelerando aí a transmissão dos impulsos nervosos. E, para fechar, os carotenoides, que são enquadrados também dentro aí do grupo dos lipídios, que são os pigmentos. Então, os pigmentos que aparecem aí nos vegetais, né, os frutos coloridos, como mostra essa imagem. Então, um dos principais carotenoides corresponde aí ao beta-caroteno, que é um precursor aí da vitamina A, o retinol, né, ligado à visão. Tá? Então, não esquecer que os carotenoides são lipídios bastante complexos, tá? Então, que formam aí os pigmentos, estão associados à absorção de energia. Então, a clorofila, né, ela tem a capacidade de absorver nos espectros do azul e do vermelho, e então esses outros pigmentos eles auxiliam nessa captação de energia em outros comprimentos de onda. Né? Daí a importância dos carotenoides. Bom, gente, então dentro aí dos carboidratos e do lipídio, né, ou dos lipídios, esse é essas são algumas informações aí relevantes dentro desses dois grupos de substâncias orgânicas. Então, até a próxima. Obrigado.